Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Finalmente consegui resolver os problemas da dobrável com relação à nova coluna de direção e ao guidão de titânio, ok? Eu não ia fazer esse vídeo, mas como eu resolvi gravar o trajeto até aqui hoje de manhã e bom, estou com um certo tempo livre aqui no consultório até o próximo cliente. Eu resolvi fazer esse vídeo aproveitando o ambiente bem agradável e tranquilo que eu estou aqui, ok? Bom, eu queria falar algumas coisinhas com relação a mudanças que você vai fazer em uma dobrável, tá? Levando em consideração que a gente está num país onde a cultura da dobrável ela é praticamente nula, tá? E que as próprias marcas que vendem bicicletas dobráveis aqui não fazem a menor ideia do que é bike fit, elas não fazem a menor ideia do que é bike fit, ok? E não só não fazem ideia do que é bike fit, como quando você dá um toque para eles, eles simplesmente e andam para você, né? Então, assim, eu acho que é importante que eu fale um pouquinho sobre algumas coisas com relação a modificações nas bicicletas dobráveis. Primeira coisa que eu percebi ao comprar a coluna de direção nova. Bom, ela veio com excesso de material, tá? Então, como eu mostrei para vocês ontem no outro vídeo, dentro da coluna de direção ela é escamoteável, né? Então, assim, você tem uma espiga que corre dentro da coluna de direção e é essa espiga que prende no guidão, né? O que acontece? Você tem ali, no meu caso aconteceu isso, né? Você tinha um excesso de espiga. Ou seja, quando a espiga batia lá no fundo da coluna de direção, ficava sobrando, cara, uns 2 a 3 dedos assim de espiga para fora, que poderiam estar para dentro da coluna de direção, né? E que no meu caso, eu sou um cara de 1,70 m, tá? Mesmo a coluna, mesmo essa espiga estando completamente inserida na coluna de direção, ainda assim estava muito alto para mim, tá? Então, o que isso me diz, né? Quem ouviu o podcast com o Yuri falando sobre dobráveis, provavelmente ouviu eu falando sobre o fato da dobrável ser uma bicicleta boa ali para pessoas entre 1,65 m até no máximo 1,75 m, tá? Não mais do que isso. Por quê? Que vamos lá, pessoa de 1,70 m falando, tá? Como pessoa de 1,70 m, eu posso dizer que essa configuração agora está perfeita para mim. Ela não estava, ela estava ruim, porque o guidão estava muito para trás, né? Como eu falei no outro vídeo, o guidão estava muito para trás, então mesmo com o meu cilindro todo para trás, continuava ficando estranho. O meu posicionamento na bicicleta ficava esquisito, tá? Então, se eu ia muito para trás no cilindro, eu acabava ficando muito na ponta do cilindro, porque automaticamente o alinhamento com o pedal ficava cagado, ficava ruim, tá? E aí o meu joelho ficava desalinhado em relação ao eixo do pedal, e aí eu começava a ter dores no joelho, tá? Então, se eu me colocava na postura correta na bicicleta, eu tinha a tendência de pedalar arqueado, porque o guidão estava muito próximo de mim. Então, isso tornava o pedalar não muito agradável. De tal sorte que esses 3 dedos para frente,
que eu consegui, por conta do avanço ser realmente o avanço da coluna de direção, ser jogado um pouquinho para frente, tá? Uma coisa de uns 3 dedos de avanço, fez com que eu respirasse melhor, tá? E aí isso aumentou automaticamente o meu desempenho e aumentou automaticamente o meu prazer em pedalar, tá? Então, assim, para vocês verem o que 3 dedos de avanço podem fazer em uma configuração. E aí, eu queria bater mais uma vez naquela tecla de que, mas dobrável é uma bicicleta para até 7 quilômetros. Dobrável não é para você fazer longas distâncias. Mentira, né? Como eu falei lá no podcast, a dobrável ou qualquer outra bicicleta, ela vai ser uma bicicleta de até 7 km se ela estiver completamente zoada do ponto de vista de fit, tá? Então, cara, eu vou pegar uma Pinarello, tá? De triatlo, tá bom? E vou botar você para andar, você que não está acostumado a andar em bicicleta de triatlo. Mesmo que eu faça o teu fit perfeito, essa bicicleta, você não vai conseguir rodar com ela mais do que 4, 5 km. Você vai pedir para descer da bicicleta, tenho certeza, tá? Você vai ter dores em lugares que você nem imaginava que era capaz de ter dor, tá? E por que isso? Porque você não está preparado para aquilo que aquele equipamento exige. Agora vamos para o outro lado, tá? Uma coisa eu falo de uma bicicleta de triatlo que tem uma geometria que é agressiva, tá? Para vocês terem uma ideia, para quem nunca deu uma estudada em bicicleta de triatlo, quando você vai andar na bicicleta de triatlo, a sua bacia ela rotaciona, tá? Então, vamos dizer que isso aqui, aqui, sejam os isquios, tá? Então aqui, isquios, e aqui, nesses 2 dedos, seja a parte da frente, ou seja, o meu pubis, tá? Então, quando você anda numa bicicleta, vou botar de lado, tá? Quando você anda numa bicicleta de estrada, você vai andar assim, Você vai apoiar os seus isquios no guidão, no cilindro, ok? Quando você anda numa bicicleta de triatlon, você vai fazer isso aqui, E aí você vai apoiar o seu pubis, tá? Quem vai apoiar o seu peso é o teu osso púbico, tá? Em cima do cilindro. E é por isso que os cilindros de triatlon, eles têm, se vocês forem olhar, tá? Procurem aí os cilindros de triatlo, que vocês vão ver que eles têm uma fenda no centro e as laterais elas ficam meio que em balanço, tá? Então ele é um cilindro que ele dá uma trabalhadinha justamente para não ferrar você, para você não sentir dor no seu pubis, ok? Agora vamos para o outro lado, tá? Bicicletas caiçara, bicicletas dobráveis, bicicletas de turismo, tá? Eu sei que não é muito comum aqui no Brasil a gente usar essa nomenclatura, bicicleta de turismo, mas Caloi 10 é uma bicicleta de turismo, tá? Tanto a Caloi 10 a clássica como a Caloi 10 aquela com quadros loop, tá? São bicicletas de turismo. Você tem algumas Specialized Alays, tá? Ela é uma bicicleta de turismo, tá? As versões de entrada elas são de turismo, elas têm uma geometria de turismo, ok? Essas bicicletas, e assim, não estou dizendo que elas têm a mesma geometria, ok? Mas elas têm geometrias que são voltadas para o conforto. Muito bem. Todas essas bicicletas, se eu botar o cilindro baixo para você, se eu botar um avanço inadequado para você,
se eu botar um pé de vela de um tamanho inadequado para você, absolutamente todas elas serão insuportáveis e se transformarão automaticamente em bicicletas de 7 km. Olha só que coisa. Então, assim, falar que uma bicicleta é uma bicicleta de 7 km, 10 km, 12 km, não interessa, tá? Você colocar uma limitação de quilometragem que uma bicicleta será confortável para você fazer, na minha humilde opinião, tá? De quem usa bicicleta dia sim, dia também, isso reflete o seguinte: o fabricante ele está dizendo para você o seguinte: eu não sou competente o suficiente para fazer essa bicicleta ser confortável para um determinado público. E aí ela vai ser cagada para todos os públicos. E aí, tipo, danem-se todos os públicos, entende? Então, vocês entendem a diferença? Uma coisa é eu falar de uma bicicleta super especializada, algo como uma bicicleta de triatlon, que não é qualquer pessoa que vai conseguir andar na bicicleta de triatlon, porque ela exige uma postura em cima da bicicleta, mesmo com a bicicleta totalmente fitada, tudo certinho, você vai sofrer em cima de uma bicicleta de triatlon se você não for um triatleta, se você não for um cara que treina, que tenha flexibilidade para estar em cima da bicicleta dessa, ok? Mesma coisa acontece com algumas bicicletas de estrada, tá? Com um quadro que tem uma postura muito agressiva, normalmente bicicletas de contrarrelógio, você vai ver isso, tá? As de estrada normalmente não tem um quadro assim, as de estrada normalmente tem uma geometria mais voltada para turismo do que uma geometria voltada para contrarrelógio, tá? Então, assim, em todas as bicicletas que não são essas de triatlo, contrarrelógio, que tem uma geometria absurda, que você olha a bicicleta e você não entende como ela como é possível alguém andar naquilo ali, tá? Todas as outras são bicicletas que você pode viajar em cima dela, você pode passar horas em cima dela, porque você não vai se destruir caso o bike fit seja feito de forma correta, e isso necessariamente perpassa pela possibilidade de você fazer um bike fit, o que em uma bicicleta dobrável é mais complicado, tá? Não é impossível, mas é mais complicado, uma vez que você depende de colunas de direção que permitam que você troque o guidão, por exemplo, tá? Porque só o fato de você poder trocar o guidão em uma coluna de direção já permite que você coloque, por exemplo, um avanço. Existem avanços que você coloca na coluna de direção para que você projete o seu guidão mais à frente. Se você tem aí 1,80m, 1,90m, você consegue usar uma bicicleta dobrável com um avanço na tua coluna de direção, tá? Evidentemente você vai ter que ver isso daí, se a sua bicicleta dobrável dobra para dentro, dobra para fora. Se ela dobrar para dentro, você vai ter problemas com a dobra, tá? Isso é uma vantagem de você dobrar a bicicleta para fora, porque você consegue projetar o teu guidão mais para frente, sem problemas de dobra. Só para vocês entenderem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O meu guidão tá aqui, tá? Se eu projeto ele para frente, ok? Ele vai ficar mais para fora, aqui, tá? Não vai atrapalhar nada. Agora, se ele tivesse aqui dentro e eu tivesse projetando ele para frente, na real ele estaria alargando a bicicleta e a bicicleta não ia fechar, tá? Eu espero que tenha ficado claro aí qual é a limitação, ok? Ou seja, você tem que ver se tem as possibilidades de você fazer um fit na sua dobrável, tá? Mas caso tenha, e eu posso dizer para vocês que é possível, tanto é que eu estou fazendo, tanto é que eu estou chegando depois de 3.000 km rodando na bicicleta, eu estou chegando no meu fit ideal. Tá sendo muito delicioso andar na bicicleta. Chegou um momento em que, assim, talvez se eu andar na minha bicicleta de estrada, eu tenho quase certeza disso, a minha dobrável vai ser mais gostosa do que a bicicleta de estrada, porque eu passei muito mais tempo em cima dela e eu corrigi muito mais problemas nela do que eu corrigia nas minhas outras bicicletas. Então, o que eu posso dizer é uma bicicleta que é possível você fazer bike fit, tá?
mas você vai ter que ser muito tarado para fazer isso. Realmente tem que ser uma bicicleta de uso diário para você fazer isso, tá? Mas isso não é culpa sua, isso é culpa dos fabricantes das bicicletas dobráveis, principalmente aqui no Brasil, que não oferecem peças de para modificação dessas bicicletas, tá? O que eu acho absurdo. Tá? Você deveria ter ali pelo menos umas 2 ou 3 opções de coluna de direção para você poder projetar o teu guidão para frente, tá? Sem problemas com a geometria de dobra, enfim, tá? E mesma coisa com canote, tá? A gente deveria ter canotes mais compridos, fornecidos pelas marcas que fabricam as bicicletas aqui no Brasil, tá? Esse negócio de eu ter que comprar um canote na China, trazer para cá para poder usar, porque não existe no mercado nacional, ou os que existem entortam, tá? Não faz sentido, tá? É loucura, tá bom? Então, os únicos responsáveis pela dificuldade no fit de uma bicicleta dobrável são os fabricantes de bicicleta, porque nós não temos, a nível Brasil, um mercado de peças de bicicletas dobráveis ativo. Simplesmente assim, não existe. Então, se você é dono de uma dobrável, parabéns, você vai ter que importar. Um outro detalhe, tá? O vídeo está longo, se você chegou até aqui é porque você gosta do tema, então você vai ver até o final, enfim. Outro detalhe muito desgraçado da dobrável, a questão de cubo de roda, tá? Primeiro, o cubo da frente não segue o padrão de 100 milímetros. O cubo da frente segue o padrão de 74 milímetros, ok? Então, qual é o problema? Se você for comprar um cubo para sua bicicleta, você vai ter que comprar um cubo que caiba na tua folha de aro, no teu aro, desculpa. E o problema é que você não vai encontrar um que case bonitinho o número de furos com o número de furos do cubo, tá? Isso é um problema. Isso é um problema enorme. Porque a gente está falando de roda 0,20 com furações estranhas, tipo 20 furos, 24 furos, 28 furos. Quando no mercado nacional a gente tem o quê? Aros com 32 ou 36 furos. Então isso já é um fator complicado, tá? Quando se fala em dobrável e modificação de dobrável. Eu gostaria muito de colocar aqueles cubos, principalmente o traseiro, tá? Eu queria mudar esse cubo Claris, porque esse cubo Claris ele tem uma certa folga na hora do engate que eu não gosto muito. Então eu queria usar aqueles cubos com 6 macaquinhos, ok? Tipo os Cruiser da vida, enfim, tem algumas marcas aí que usam esse tipo de tecnologia. E que o barulho é mais interessante, enfim, mas eu não estou falando pelo barulho, eu estou falando pelo engate, tá? Me incomoda aquele tranco que dá no cubo pela folga que tem ali, tá? Só que para eu trocar o cubo traseiro, eu vou ter que comprar um conjunto de cubo, né? Porque só vende impar, essas porcaria. Aí existe cubo da Light Pro com essa tecnologia de 6 macaquinhos, que é muito legal, o cubo é lindo, tá? E aí o cubo da frente vem, obviamente, 74 milímetros, legal. Só que aí eu não tenho um aro para isso, porque o meu aro é de uma furação diferente. Aí eu tenho que trocar o aro, não só o da frente, mas eu teria que trocar o de trás também, porque os dois, se eu não me engano, são 32 furos. E o meu, eu uso aqui o traseiro é 36 e o da frente, se eu não me engano, eu acho que é 32. Mas enfim, eu tenho que ver.
Mas um dos dois eu teria que trocar, tá? Então, eu acho que não é 32 não, acho que é menos. Acho que é 28. É 28. É 28. O da frente é 28. Então, assim, para vocês verem que tem algumas coisas que são simples em bicicletas normais, ou menos complicados. Quando você mexe em roda é sempre complicado, mas assim, tem coisas que são chatas em bicicletas normais e que na dobrável se torna algo infernal, porque não tem no mercado nacional. Você tem que importar os aros do Ali e é complicado. Bom, era isso, tá? Esse vídeo foi motivado porque, bom, tava no Instagram e aí os nossos amiguinhos lá que fabricam bicicleta dobrável, e eu não vou dar mais visibilidade para os caras não, mas vocês sabem de que eu estou falando, já postaram a foto lá com a bicicleta, agora eles acertaram a altura do canote, mas a altura da coluna de direção continua absurda, o pessoal não sabe instalar uma blocagem na bicicleta, complicado, né? Vocês sabem do que eu estou falando. É isso. Se gostaram do vídeo, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.